Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Este canal foi aberto pelo Senhor Deus para irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, para que quem crer e for batizado seja salvo, para te fortalecer, te incentivar, para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, a poderosíssima palavra do Deus Altíssimo, para termos direção, orientação, rumo certo, caminho exato, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas estejamos cada vez mais próximos da nossa salvação e da nossa vida eterna. Estamos numa poderosíssima campanha de oração e de jejum de Daniel, 21 dias de oração e de jejum de palavras. Estamos no 20º dia e lançamos o fundamento hoje no Salmo de número 65, e assim está escrito: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por sua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Meus queridos irmãos, estamos quase finalizando esta poderosa campanha de oração e de jejum, conhecido o jejum de Daniel, 21 dias de orações e de jejum, mas no nosso caso, inspirados pelo Espírito Santo, jejum de palavras. E neste Salmo 65, neste 20º dia desta campanha poderosa, o Espírito Santo nos chama a atenção no primeiro verso. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Meus queridos irmãos, quando nós falamos de palavra, de palavras, nós precisamos ter uma direção, uma orientação do Espírito Santo para o poder que há na palavra, para a importância da palavra. Infelizmente, por termos perdido essa conotação, temos ficado enredados, presos por nossas próprias palavras. E é por isso que nós vamos estudar juntos, hoje, no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. E nós vamos ler no versículo 36. Está escrito assim, João 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora,
mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Meus irmãos, o apóstolo é conhecido por ser de muita coragem, de muita ousadia, de muito arroubo, de intrepidez. E é por isso que provavelmente Pedro não pensou muito no que estava falando. E por não refletir e não perceber o poder da sua palavra, da nossa palavra, das palavras que saem de nossa boca, ele fez uma promessa. Ele prometeu alguma coisa. E muitos, infelizmente, têm feito muitas promessas. E dessas muitas promessas, poucas têm sido cumpridas. E muitos irmãos perguntam: parece que antigamente eu era mais abençoado, eu recebia mais bênçãos, mas agora é uma bênção aqui, uma bênção ali, as bênçãos são tão demoradas. Meus queridos irmãos, existe uma possibilidade de que nós estamos bloqueados pelas nossas próprias promessas. Estamos bloqueados porque prometemos e não cumprimos. Vejamos então, no mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Continua a história de Pedro. E no versículo 17 está escrito: Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Os irmãos se lembram de outro salmo que diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores? Por quê? Porque se a nossa palavra for aumentada e chegar à medida de um escárnio, então com certeza, meus queridos irmãos, a penalidade será muito maior. Devemos evitar certas pessoas, certos ambientes, não por maldade, muito menos por vaidade ou orgulho, mas porque somos inteligentes, somos sábios, somos filhos de Deus, e as coisas do mundo não podem de forma alguma nos enredar, nos diminuir e impedir o nosso sucesso ou o nosso progresso. Então continuamos lendo em João, capítulo 18, a história do apóstolo Pedro. Agora no versículo 25, lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Meus queridos irmãos, que tristeza o cântico deste galo. Que calamidade, que prejuízo, que dano, por palavras que nós não pensamos, que nós não analisamos o valor, a medida, o peso. O Senhor Jesus Cristo, conhecedor dos nossos corações, já tinha avisado a Pedro que tem certas coisas que nós não podemos prometer, porque não temos capacidade de fazer, de realizar. Mas o problema maior aqui, onde Deus quer falar conosco, e nós lemos no início do Salmo, é o voto. A palavra de Deus diz, prestemos atenção, é muito melhor que não votes do que votes ou faça o voto e não cumpras. Meus queridos irmãos, no caso do apóstolo Pedro, ele estava quase praticamente no voto, estava fazendo uma promessa ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós fazemos votos com Deus, nós precisamos tomar mesmo muito cuidado, porque de Deus não se escarnece e com Deus não se brinca. Então, existe uma possibilidade de nós prometermos as coisas às pessoas que nos cercam e não cumprirmos. E existe a possibilidade de essas pessoas esquecerem, não levarem em conta, não cobrarem.
por amizade, ou por decoro, ou por educação. Mas, queridos irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado ao fazer um voto a Deus, porque o voto a Deus, ele é sagrado. O voto a Deus, ele é praticamente vida e morte. O voto a Deus é para ser praticado, é para ser obedecido. Não tem como nós fazermos um voto e pensarmos que Deus não vai levar em consideração. É isso que temos aprendido nesta campanha. O Senhor Deus exaltou soberanamente a sua palavra. Nosso Deus é um Deus de palavra. Deus mandou escrever a Bíblia Sagrada para nós sabermos a sua palavra e termos certeza que Ele vai cumpri-la, que Ele cumprirá cada uma das suas palavras. Por isso, quando fazemos um voto a Deus, a importância é muito grande. Nós precisamos ser ciosos, precisamos ser prudentes. E se porventura aconteceu algum voto, precisamos cumpri-lo o mais rapidamente possível. Temos que procurar em nosso coração, em nossa mente, a lembrança para não deixarmos sem cumprir qualquer tipo de voto que nós tenhamos feito ao Senhor Deus. Mesmo aqueles que pessoas com interesse e com vontade de servir ao Senhor fizeram votos de servi-lo, de obedecê-lo no ministério, numa missão, e de repente, devido às circunstâncias, às dificuldades, ou quem sabe até o sofrimento, desistiram, desanimaram, pararam na metade do caminho. Mas, meus queridos, o voto continua em vigor, o voto continua valendo. E é por isso que nós oramos, para que esses amados e queridos irmãos ou irmãs retornem, voltem, se reconciliem, confessem a sua falha, a sua falta ao Deus, peçam perdão e continuem até que o voto seja cumprido. Estamos sendo travados, bloqueados por nossas próprias palavras e provavelmente por algum voto que fizemos e não cumprimos. Mas nesta poderosa campanha, estamos orando agora, de comum acordo, estamos concordando aqui, como uma família de Deus, como filhos de Deus, suplicando compaixão e misericórdia, pedindo que Deus nos perdoe essas falhas, esses erros de imprudências, quando nós fizemos promessas e não demos o valor devido a elas e não cumprimos, e principalmente agora, quando fizemos votos a Deus e não levamos a cabo, e agora estamos padecendo e sofrendo, e estamos sendo bloqueados, nossas bênçãos estão travadas, porque existe um empecilho, existe uma coluna, existe uma barreira. Mas agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos levantamos contra essas forças malignas e diabólicas que simplesmente nos enganaram, nos iludiram, que mentiram e mentindo nos fizeram fazer promessas ou votos que eles sabiam que nós não íamos ter condições de cumprir. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo nos arrependemos, pedimos perdão ao Pai Celestial, pedimos restauração e pedimos que haja condições de nós cumprirmos essas promessas e cumprirmos esses votos. Por isso então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, nós acreditamos que o poder do sangue de Jesus nos lava, nos purifica, o sangue do Cordeiro nos perdoa por completo, e em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos restaura, nos coloca de pé e nos fortalece e nos dá as condições de cumprir as promessas, de cumprir os votos, para sermos desbloqueados, para sermos destravados e a partir de agora começarmos a receber rios de bênçãos, maravilhas de bênçãos, chuvas de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o cego enxergue, o mudo fale, o surdo escute, para que o paralítico ande, para que o enfermo saia do leito, para que o doente saia da cama, para que o coxo salte de gozo e de alegria, de satisfação pela cura. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Santo Espírito, ajuda-nos a cumprir as promessas
e os votos, para que nós sejamos destravados, desbloqueados, e as bênçãos comecem a acontecer novamente, e as bênçãos aumentem, e haja, meu Deus, a cura, a saúde, a libertação do vício, mas haja também progresso, haja prosperidade, haja fartura e abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Por favor, cadastre-se, dê o like, aperte o sininho, divulgue nas suas redes esta poderosa campanha e faça comentários. Com certeza, nosso Deus, nosso Pai Celestial, continuará te abençoando poderosamente. Receba a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe poderosamente, meu querido irmão. Deus te abençoe poderosamente, minha querida irmã. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.